A paz do Senhor a todos, da Igreja Batista Renovada, Ministério Vive, e a você que tem sempre acompanhado aí pela internet os nossos estudos, os nossos devocionais. Como sempre falo, aquela porção do maná para cada um de nós a cada dia. Estamos falando a respeito das dispensações, os tempos de Deus, do agir de Deus em toda a história da humanidade. Então, falamos que dividido em 7 dispensações, 7 períodos, e hoje estarei falando a respeito da 7ª dispensação, o último período, que é o milênio. Então, nós vimos a 6ª, que é da graça ou da igreja, que começou com o nascimento de Jesus e termina com o arrebatamento da igreja. Entre a 6ª e a 7ª dispensação, aqui na terra, haverá um período de 7 anos, chamado período de tribulação e grande tribulação, dividido bem ao meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Depois conversaremos a respeito. Bom, quando o Senhor Jesus voltar, aí começa o 7º período, que é o milênio. Tá certo? Vamos ler aqui comigo Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco período de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Amém. Então nós vemos aqui, no livro de Apocalipse, no início do capítulo 20, falando a respeito do reinado de 1000 anos de Jesus. Para que a gente possa... Por quê, pastor? Por que isso aí? Eu não podia ir direto para a eternidade? A igreja já foi arrebatada, aqueles que serviram ao Senhor corretamente já estavam com o Senhor. Era só dar uma sentença final ali para o diabo e pronto. Nós vamos entender, para que a gente possa compreender melhor isso, os 3 ofícios de Jesus. Você sabe que desde o Antigo Testamento até o Novo, converge em tudo a Jesus. Por quê? Porque ele é o ponto principal para a nossa salvação. Se fez homem para morrer em nosso lugar. O primeiro ofício de Jesus, antes de só falar, os ofícios são de profetas, sacerdotes e reis, assim como havia no Antigo Testamento, com a unção do Espírito. O primeiro ofício de Jesus é de profeta. O profeta tinha a seguinte unção: era ouvir de Deus e falar com o povo. E nós vemos isso claramente através da pessoa de Jesus. Nós chamamos de teofania, esse agir do Senhor, desde o livro de Gênesis. Por exemplo, Jesus, ele falou com Abraão, junto com aqueles 2 anjos, nos carvalhais de Mamre, antes de descer para destruir Sodoma e Gomorra. Nós vemos Jesus que falou com Isaac quando ele estava para ser sacrificado no altar e apresentou o cordeiro, o substituto, para morrer em seu lugar. Ele falou com Jacó quando lutou com Jacó no vale de Jaboque. E ali o Senhor, o próprio Senhor, ele mudou o nome de Jacó, de usurpador, enganador, para Israel, príncipe de Deus. E também ele falou com Josué e tantos outros, Nós vemos o agir. Então, ele sempre, como teofania, Jesus se apresentou como profeta. Esse é o primeiro ofício. O segundo ofício de Jesus é de sacerdote.
No Novo Testamento agora, que começa lá na ascensão de Jesus aos céus, como primícia, como primeiro, e vai até o arrebatamento da igreja, quando sobe a igreja. E qual é esse ofício? O que o sacerdote fazia? Levava sacrifícios para o Senhor, para perdão do pecado, e também levava os pedidos que queimava no altar de incenso, e isso subia como incenso agradável ao Senhor. Então, nós vemos que o ofício de sacerdote era fazer o sacrifício, matar o carneirinho para o sacrifício pelos pecados e também levar os pedidos até o Senhor. Ele era um intercessor ali. E esse ofício de Jesus, nós vemos no Novo Testamento. No livro de Hebreus, depois você lê lá, capítulo 7 e 8, fala a respeito disso claramente. Ele foi o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, aquele que apareceu a Abraão. Então, nós vemos esse ofício do Senhor. Ele foi para preparar, fez um único sacrifício perfeito, dando a própria vida, como Cordeiro de Deus, e subiu, está sentado à direita do Pai, para interceder por nós, como fazia o sumo sacerdote, aquele período diante da Arca da Aliança. Bom, nós vimos que tinha o primeiro ofício no Antigo Testamento, o segundo ofício no Novo Testamento, tá certo? Que é o de profeta, de sacerdote. Sobrou o quê? De rei. Então, agora é o que irá acontecer. Então, como nós lemos aqui, um anjo ficou... eu quero pegar uma palavrinha com vocês. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, rapidinho. Quando o anjo apareceu a Maria, deixa eu pegar aqui. O anjo apareceu a Maria falando a respeito de Jesus, do nascimento, o pronunciamento, o anúncio do nascimento de Jesus. Capítulo 1 de Lucas diz assim, a partir do verso 31, conceberás e darás luz a um filho, e lhe poloás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Falando da genealogia, trono de Davi, a genealogia. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha que interessante, ele reinará sobre a casa de Jacó, não fala sobre a casa de Israel. É a diferença entre Jacó, usurpador, e Israel, príncipe do Senhor. Então, ele vem reinar na terra e mostrar como que seria diante daquilo que ele tinha planejado para toda a humanidade. Voltando ao livro de Apocalipse, antes de terminarmos, eu quero só pegar o seguinte. Quando João teve essa visão, quando o Senhor mostrou e revelou para ele, ele viu 3 coisas. Apocalipse 20. Primeiro, ele viu descer do céu um anjo e prender Satanás por 1000 anos. Depois ele vai ser solto por um breve período de tempo. Estarei falando mais tarde, que é o julgamento do trono branco. E depois ele viu também, versículo 4, vi também tronos que se assentavam sobre ele. Tronos que tinham pessoas assentadas e que deu-lhes o poder de julgar. Olha só que interessante. Guarda aí no seu coração, que estarei falando também a respeito disso. E vi as almas daqueles que foram degolados, que não aceitaram a marca da besta, o seu número, nem na mão, nem na testa. E morreram pelo testemunho de Jesus. Esses são aqueles que vão ficar para a segunda época. Eu costumo brincar. Para recuperação. Lembra do período de escola? Aqueles que faziam a lição direitinho e aprovavam, estudavam e aprovavam, estavam de férias. E tinham aqueles que ficavam de recuperação. E os que ficavam de recuperação, ou podia ser aprovado de uma maneira mais difícil, ou então seriam reprovados. Então, João viu essas 3 coisas. E de repente, ele vê que depois disso tudo, o Senhor faz reviver aqueles que morreram, dando o seu próprio sangue, não aceitando o sangue de Jesus, hoje, nesse período, e aqueles que vão ficar realmente mortos. E ele reina por 1000 anos, para mostrar a todos o que ele tinha preparado, se nós andássemos segundo os seus desígnios
e as suas palavras e os seus ensinamentos. Quando vai terminar isso, pastor? Bom, vai terminar depois de 1000 anos, como diz aí a palavra, e termina com o julgamento do trono branco. Aí Lúcifer sai para aquele período de tempo, mas ele não sai para fazer gracinha, não. Ele sai para ser condenado, aí sim, a Geena, ao fogo eterno. Diferente de Hades, tá? Depois eu posso também explicar isso aí. Então, ele vai ao fogo eterno. Pronto, acabou. Satanás, Lúcifer, os anjos caídos e todos aqueles que não aceitaram a palavra do testemunho. Encerrado. A partir daí, eternidade com o Senhor. Depois, estarei também, podemos ver mais à frente. Fica aí com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que esse dia venha ser um dia de bênção, de vitória, e que toda a sua casa, a sua família esteja preparada. Não perca tempo, o tempo é hoje. Não fique para depois, não deixe para depois. Abra o seu coração, deixa Deus agir. Muito obrigado e fica na paz.